nós até o fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, queridas famílias que hoje trazeis os seus filhos à fonte batismal para que renasçam pela água e pelo Espírito Santo, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham através das mídias sociais, operadas com tanta generosidade por nossa PASCOM paroquial. 40 dias depois da Páscoa do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo foi elevado ao céu. Nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao mais alto dos céus. E é esta a solenidade de hoje, a ascensão do Senhor. Nosso Senhor subiu ao céu não para nos deixar sozinhos, subiu ao céu para permanecer conosco de modo ainda mais belo, de modo ainda mais fecundo. Jesus subiu ao céu, mas continua no nosso meio. Continua no nosso meio quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, aí Ele está presente. Continua no nosso meio quando sua palavra é proclamada. Cada vez que ouvimos a palavra de Deus, é Cristo no nosso meio. Continua no nosso meio quando, movidos pelo Espírito Santo, caminhamos em direção ao outro e ajudamos os mais necessitados. Mateus 25, eu tive fome, me destes de comer. Continua no nosso meio, na Santíssima Eucaristia, seu corpo e sangue. E nós, como os discípulos de Emaús, nós o reconhecemos quando ele parte o pão para nós e dizemos como São João: é o Senhor. Cristo subiu ao céu, mas ele continua presente no meio de nós. E o que Jesus nos pede? Primeira coisa, Jesus nos diz: ide. A ordem do Senhor, ela nos movimenta. Ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quais são as criaturas que nós precisamos anunciar o Evangelho? Aquelas que vivem na nossa casa, aqueles outros que trabalham conosco, aqueles os quais nós encontramos nos 1000 caminhos da vida. A esses Jesus nos envia. Jesus nos envia para testemunharmos a sua palavra. Testemunharmos a sua palavra menos com palavras e mais com atitudes e gestos.
ide e anunciai o Evangelho. Depois nosso Senhor nos diz: ensinai os povos a observar tudo o que eu vos ordenei. Ensinar os nossos irmãos e irmãs no caminho de Deus. No Antigo Testamento tem uma passagem muito bonita que diz: aqueles que ensinam os outros a cumprirem os mandamentos, eles brilharão no céu como as estrelas. O mundo está no escuro, o mundo está apagado porque poucos brilham como as estrelas do céu. E brilham pouco porque ensinam pouco a viver os mandamentos de Deus. Às vezes até o contrário, às vezes até desestimulam aqueles que querem viver os mandamentos. Quantas vezes alguns pais, alguns familiares dizem para os seus filhos que estão crescendo na busca do Evangelho, que estão crescendo na vivência dos mandamentos. Quantas vezes esses pais dizem que não é necessário seguir os mandamentos, que não é necessário viver a fé, que é necessário aproveitar a sua juventude, e assim os desestimulam a viver a prática da fé. E mais tarde irão lamentar-se, porque os seus filhos caíram em caminhos que não têm mais volta. Porém esquecem que na origem de tudo isso está um desestimular, está um retirar o ânimo para as coisas de Deus. Hoje, na primeira leitura, que conta a subida de Nosso Senhor aos céus, existe um elemento muito interessante. Os discípulos estão abismados, admirados, olhando para o céu, onde o seu Senhor havia subido. E dois anjos então se aproximam e dizem: homens da Galileia, por que estáis parados olhando para o céu? Este mesmo Senhor que viste subir, voltará. Às vezes nós precisaríamos também, amados irmãos e irmãs, que os anjos dissessem para nós: por que estáis parados olhando para o céu? É necessário arregaçar as mangas e trabalhar pela evangelização, para que também nós possamos alcançar Jesus no céu, para que também nós possamos subir aos céus, não em corpo e alma como nosso Senhor e Nossa Senhora, mas subir ao céu depois de nossa morte, subir ao céu depois de termos concluído o caminho da vida. Por que estáis parados? Que essa frase permaneça no nosso coração durante a semana, que esta frase nos incomode. Por que estáis parado? Por que estáis parado quando estáis vendo a necessidade do anúncio do Evangelho? Que esta frase nos incomode durante a semana, quando estivermos diante de uma situação onde podemos anunciar Jesus, que ela ressoe novamente na nossa vida. Por que estáis parados? Que esta frase ressoe quando o Senhor precisar de nossas mãos, quando o Senhor precisar de nossa ação, que esta frase nos acorde. Por que estáis parados? Não fomos criados para estar parados, mas fomos criados para colaborarmos uns com os outros na salvação de todos. Cada um é missionário, cada um foi enviado por Cristo para continuar no mundo o seu anúncio, até que Ele seja tudo em todos, até que Ele restaure completamente e definitivamente a obra da criação. Estamos no mês de maio, amados irmãos e irmãs, mês dedicado a Nossa Senhora. Supliquemos à Virgem Maria
ela que não ficou parada olhando para o céu, porque logo em seguida, se nós dermos continuidade ao livro dos Atos dos Apóstolos, nós iremos perceber que ela reuniu os apóstolos para que eles estivessem unidos em oração e assim possibilitou a descida do Espírito Santo. Que ela nos ensine e nos ajude a não ficarmos parados diante da vida, mas anunciarmos Jesus Cristo, que subiu ao céu para permanecer ainda mais conosco. Jesus que subiu ao céu e que permanece no mundo através de cada um de nós. Amém. Creio em Deus Pai,